Talvez o seu problema nunca tenha sido falta de dinheiro. Talvez tenha sido falta de consciência financeira. E hoje isso vai ficar muito claro para você. Buenas, meus caros, sejam muito bem-vindos ao canal Sistema Empreendedor. Eu me chamo Daniel e hoje nós vamos falar sobre algo que afeta absolutamente todas as áreas da sua vida: o dinheiro. Porque dinheiro não é só sobre comprar coisas. Dinheiro é sobre liberdade, é sobre escolhas, é sobre tranquilidade e muitas vezes é sobre sofrimento também. Talvez você esteja cansado de trabalhar e ainda assim sentir que nunca sai do lugar. E o problema não é a falta de esforço, e sim é a falta de entendimento das regras do jogo. E hoje, no Brasil, estamos com a maior porcentagem de endividados de todos os tempos. Você acredita aí que a gente encerrou o ano de 2025 com quase 80% da população endividada, famílias endividadas? Por isso que eu vim estudar esse assunto e trazer aqui para vocês. E se esse tema faz sentido para você, já sabe, né? Deixa o like aqui, se inscreve no canal Sistema Empreendedor, clica no sininho para ativar as notificações do canal, para que você receba as notificações, e também compartilha esse vídeo com alguém que precisa acordar financeiramente. Bora lá pro conteúdo. A mentira que te contaram sobre o dinheiro. Desde pequeno, a grande maioria de nós passou por ensinamentos do tipo: estuda bastante, arruma um bom emprego, trabalha duro e tudo vai dar certo. Mas trabalha muito. Lembrando que não estou dizendo sobre não trabalhar. Isso também é errado, porque o dinheiro deve ser proporcional ao trabalho. Porém, reflete só um pouquinho sobre a afirmação anterior. Quantas pessoas que você conhece que estudaram, trabalharam muito e continuam endividadas, frustradas, cansadas? E isso acontece porque esforço sozinho não gera prosperidade. Esforço sem direção gera cansaço. Esforço sem estratégia gera frustração. E o dinheiro, ele responde a valor entregue, a inteligência financeira e a posicionamento. Não adianta só trabalhar muito, você precisa aprender a trabalhar melhor e com visão. E essa é uma verdade que ninguém ensina na escola. Por que pessoas inteligentes continuam pobres? Existe um mito muito perigoso, o de que pessoas inteligentes automaticamente prosperam financeiramente. E isso não é verdade. Você pode ser extremamente inteligente, formado, competente, mas se não dominar os princípios básicos de educação financeira, continuará vivendo no limite. E aqui eu abro um parênteses, pessoal. Quantas pessoas você conhece ou até vê em notícias, talvez, que tem dinheiro e tem grandes dívidas? O próprio Donald Trump saiu no passado que estava muito endividado, só que tem um diferencial, né? Ele conseguiu dar a volta por cima. O começo dos anos 90 não foi dos melhores para Donald Trump. Ele era dono de uma fortuna que na época chegava a $1,5 bilhão de dólares. Mas do dia para a noite, viu a conta ficar com um saldo negativo. Os investimentos imobiliários não deram certo. Além disso, ele se divorciou da mulher, que pediu parte da fortuna dele. Resultado, Trump se viu com uma dívida de $900 milhões. Com de lábia, o empresário conseguiu virar o jogo, financiou a dívida e 10 anos depois estava novamente na lista de bilionários. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo. Mas voltando ao ponto de pessoas inteligentes, acontece que inteligência acadêmica não é inteligência financeira. Não é. A maioria das pessoas ganham dinheiro e não fazem ideia de para onde esse dinheiro está indo, como organizar, como planejar, como multiplicar e como proteger. E o resultado de tudo isso? O salário entra e some. O popular entrou por uma mão e sai pela outra. A pessoa vira escrava do próximo pagamento. E quando você não controla o dinheiro
controla você e, consequentemente, afeta nas suas decisões, sua ansiedade, sua qualidade de vida e até os seus relacionamentos. Dinheiro também é espiritual. Agora, muita gente deve estar falando, lá vem o Daniel com mais espiritualidade. Pois é, muita gente acha que dinheiro e espiritualidade não se misturam, mas isso é um grande erro. Agora, ouça bem o que eu vou falar. Prosperidade não é ganância. Existe uma diferença bem grande entre um e outro. A prosperidade é responsabilidade, é administração. E, por que não? É mordomia também. Então reflita, se você não administra bem R$100, por que Deus confiaria 1.000 para você? Ou seja, lá vai outra frase de efeito que você já deve ter ouvido falar. Se você não honra o pouco, não está preparado para o muito. É como a analogia de dar uma Ferrari nas mãos de uma criança de 5 anos. Ela não vai saber o que fazer. Talvez até estragar com tudo. Isso vale para o dinheiro também. Se te der 1 milhão, já aconteceu em vários casos, ganhadores de Mega Sena, ganhadores de reality shows, que ganharam uma bolada, não souberam administrar, não souberam o que fazer com o dinheiro e apenas gastar. E o que aconteceu? Voltaram ao estágio que estava ou até pior. E a Bíblia fala sobre sabedoria, diligência, planejamento, domínio próprio e por aí vai. Porém, tudo isso tem relação direta com dinheiro. E Deus não prospera a desorganização. Deus prospera quem honra princípios. E quando você organiza sua vida financeira, você não está só buscando dinheiro. Você está buscando paz, equilíbrio e propósito. As regras invisíveis do dinheiro. Existem regras operando o mundo financeiro que funcionam, quer você conheça ou não. Quem gasta tudo o que ganha sempre estará escravo do próximo salário. Quem vive de aparência vive prisioneiro de comparação. Quem não constrói ativos trabalha para sustentar passivos. E quem não investe em conhecimento paga caro pela ignorância. Todas essas regras desse jogo, desse mundo financeiro, são para você refletir. Até se você quiser dar um pause no vídeo e refletir sobre esse momento, pois o problema é que ninguém para pensar nisso. E poucas pessoas param para ensinar a respeito. A grande maioria aprende errando, pagando juros, pagando boletos, pagando com ansiedade. E o grande ponto aqui não está no aprender. O maior problema das pessoas é aceitar e continuar, achar que isso é normal. Só que isso está adoecendo você. Eu sei disso, já vivenciei muito sobre. E talvez às vezes me pego vivenciando a respeito sobre ansiedade, pensando nas dívidas, os boletos e sem saber o que vai fazer. Mas calma, tem solução. A boa notícia é que quando você entende essas regras, você começa a jogar o jogo consciente. E quem joga consciente para de ser vítima e passa a ser o protagonista. Prosperidade, pessoal, não é sobre sorte, é sobre decisões diárias, pequenas, consistentes e alinhadas com a visão. Como jogar o jogo do dinheiro na prática? Mais uma vez, chegamos a esse ponto, né? Tá, Daniel, tá? Falou, explicou, deu frases de efeito, falou sobre as regras do jogo, mas como fazer isso? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Como que eu começo a jogar esse jogo na prática? Então pega a caneta e o papel e anota isso. Anota! Porque aqui está o passo a passo que separa quem continua travado de quem começa a prosperar de verdade. Pessoal, lembrando que isso é um método. Tem um passo a passo e isso depende muito de você. Você pode adaptar, assim como você pode agregar isso que eu vou falar para vocês com outros educadores financeiros. É uma coisa que está funcionando para mim e eu estou seguindo nesse sentido, beleza? Então, o primeiro passo é ter clareza total do dinheiro. Em primeiro lugar, você precisa saber exatamente o que está acontecendo com o seu dinheiro. Ou seja, quanto você ganha, quanto você gasta e principalmente com o que você gasta. Porque quem não tem clareza não tem controle. E quem não tem controle perde o jogo. É como se fosse um balde, né, pessoal? Vocês enchem ele de água e de repente para de encher. E daqui a um pouco começa a ter furos no balde. E você não sabe de onde está vindo ou em que local foi furado. Daqui a um pouco o seu balde está vazio. E isso nem é sobre baldes e água, né? Passo de número 2.
Pare de viver no automático. A maioria das pessoas não decidem, apenas reagem. Vê, deseja e compra. Recebe, gasta e repete. Se você não parar esse ciclo, sua vida financeira nunca vai mudar. E dinheiro exige intenção, não emoção. Crie margem, isso muda tudo. Se você gasta tudo que ganha, você está preso. Você precisa criar margem, nem que seja apenas um pouquinho no começo. Mas todo mês você precisa fazer sobrar dinheiro. Ou como muitos educadores financeiros falam, você precisa se pagar primeiro para depois gastar o restante. Mas até chegar nesse ponto, até quebrar esse ciclo, você precisa pelo menos fazer sobrar um pouquinho. Porque é essa sobra que vira investimento. E é o investimento que constrói a liberdade. Invista em conhecimento antes de investir em dinheiro. Muita gente quer investir, mas sem entender. E aí perde dinheiro, desanima e volta lá para a estaca zero. Então você primeiro investe em aprender. Existem vários cursos de educação financeira. E existem vários vídeos gratuitos aqui no YouTube, tanto o Sistema Empreendedor como vários outros que eu cito para vocês aqui. E aí, depois de você investir em aprender, você vai investir em dinheiro com consciência, pois a ignorância nos faz pagar muito mais caro do que deveria. E o conhecimento te protege desse erro caro. O quinto passo: comece a construir ativos, mesmo pequeno. Riqueza não vem do quanto você trabalha, vem do quanto o dinheiro trabalha por você. Pode ser investimento, pode ser renda extra, pode ser um negócio. Mas enquanto você só troca tempo por dinheiro, você continua limitado. E ativo, pessoal, para quem não sabe, é exatamente dinheiro trabalhar por você. É quando o que você recebe de dinheiro não depende totalmente do seu esforço ou tempo. O sexto e último passo: consistência e intensidade. Não adianta você fazer tudo certo por uma semana e largar depois. Dinheiro é jogo de longo prazo. Pequenas decisões repetidas todos os dias constroem resultados gigantes no futuro. E escuta aqui, vou contar um segredo para vocês. Quem vence esse jogo não é o mais inteligente, mas sim é o mais consistente. Obsessão ganha do talento, todas as vezes. Se você seguir esses passos com disciplina, sua vida financeira vai começar a mudar, mesmo que pouco, porque agora você não está mais vivendo no automático, você está jogando o jogo consciente. E se você quiser, comenta aqui embaixo, eu posso trazer o que a neurociência fala a respeito sobre isso. Porém, isso é um assunto para outro vídeo, né? Agora eu quero saber de você. Qual dessas verdades mais bateu na sua realidade hoje? E quando você vai começar a jogar esse jogo de verdade? Comenta aqui embaixo, porque eu leio todos os comentários e isso também direciona para os próximos conteúdos do canal. E já aproveita que está comentando, já se inscreve no canal, deixa seu like, clica no sininho para receber as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que precisa acordar financeiramente hoje. Ou ainda aprender as regras do jogo. Pois ou você aprende a jogar o jogo do dinheiro com consciência, ou passa a vida inteira sendo jogado por ele. E como meta desse vídeo eu quero 1000 visualizações. E por hoje era isso, pessoal. Valeu demais pela sua presença. Muito obrigado pelo seu acesso. E eu espero de coração que você aprenda a jogar esse jogo. Até a próxima, pessoal.